Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu resolvi hoje falar sobre rinite alérgica porque é uma condição que afeta uma boa parcela da população. 20 a 30% de toda a população mundial é acometida pela rinite alérgica, e criança normalmente começa na infância os quadros de rinite alérgica. A rinite ela é uma inflamação da mucosa nasal. E o tipo mais comum de rinite que existe é a rinite alérgica. Existem outros tipos de rinite, mas a rinite alérgica é um dos mais comuns. E o que acontece? Eu quero falar sobre rinite alérgica porque eu pego muita criança que sempre tá com aquele nariz escorrendo, coçando o nariz, espirrando, e assim, é aquela coisa quase ininterrupta, e os pais falam assim, nossa, ela vai na escolinha, mas o normal dela é sempre estar com esse nariz ruim. E muitas vezes nem é pela escolinha. Claro que quando pega um resfriado, algum quadro assim, acaba descompensando essa rinite. Mas muitas vezes é pela própria rinite que a criança nunca tá bem, sabe? Nunca tá com o nariz 100%. E o tratamento de rinite, ele em grande parte é pelo controle dos fatores, dos alérgenos que fazem esse narizinho ficar ruim. Então, isso também é um desafio, sabe? Então, muitas vezes os pais iniciam tratamento para rinite, mas não controlam o ambiente que a criança vive. E essa falta de controle nesse ambiente acaba fazendo com que não melhore o tratamento, mesmo já tendo o diagnóstico e tratando a rinite. A rinite ela pode durar o ano todo, ou pode ser sazonal, naquelas épocas que tem mais pólen, tem mais flor, ou tem gente que é determinada época do ano, ou mais no calor, ou mais no inverno. Então, ou tem gente que tem rinite durante todo o ano. Para a gente diagnosticar uma rinite alérgica, os sintomas eles têm que durar pelo menos mais de 2 dias consecutivos, pelo menos mais de 1 hora nesses dias, e na maior parte dos dias do mês. Então, quais que são os sintomas? Nariz entupido, nariz escorrendo, coceira no nariz, espirro. Muitas vezes a pessoa começa a ter perda gradativa do olfato, começa a não sentir direito o cheiro por essa rinite estar tão atacada. E quadro de rinite descompensada também pode levar a outros prejuízos, como perda de audição ao longo do tempo, pode levar à formação de rinocinusite, pode levar a otite de repetição, que é infecção do ouvido, pode levar a pessoa a começar a respirar pela boca, ter respiração bucal, e essa respiração bucal em criança até afeta muito, porque a criança vai só respirando pela boca, não consegue respirar pelo nariz, e aí vai mudando a conformação da boca. Aqui o céu da boca começa a ficar mais fundo, isso atrapalha depois no futuro até questão de fala, questão do desenvolvimento orofacial. Então isso é um problema bem sério. E descontrole de asma também, porque muitas vezes a criança tem rinite, tem asma. Se não controla a rinite, acaba não controlando a asma muitas vezes, entendeu? Então, muitas vezes a gente acha que a asma aqui no pulmão, rinite aqui, mas muitas vezes acontece que não controla uma coisa, se não controlar o nariz, acaba descompensando o pulmão. E outra coisa também, esses sintomas de rinite, eles podem diminuir a qualidade do sono, a pessoa pode ter irritabilidade, ficar com a boca muito seca, porque começa a respirar só pela boca, cabeça também pode dar, por causa desse nariz sempre entupido, que normalmente causa rinite alérgica, o que desencadeia a rinite alérgica. Ácaro de pó domiciliar, fungo, restos de inseto, fezes de barata, pólen também pode desencadear quadro de rinite, fumaça de cigarro e poluição, cheiro muito forte, de produto de limpeza muito forte também desencadeia rinite, pelo e pele de animal também pode desencadear rinite, e que pode agravar a rinite a mudança de tempo muito brusca, então mudança de temperatura muito brusca, temperatura muito fria de ar-condicionado também
pode descompensar uma rinite. E o ar muito seco do ar-condicionado também pode descompensar a rinite. Então, o ar-condicionado muito frio e essa secura do ar-condicionado também pode precipitar ao desencadeamento de um quadro de rinite descompensada. Como o principal desencadeante de rinite são os ácaros e os seus alérgenos, então tem medidas que a gente pode fazer e deve fazer para melhorar esses quadros, porque muitas vezes só tratando o ambiente que a pessoa vive já melhora muito os sintomas de rinite alérgica, tá? E diminui também as crises ao longo do ano. O ideal é que o lugar onde a pessoa com rinite dorme seja ensolarado, bata sol e seja bem ventilado. Evitar mofo nesse ambiente que a pessoa tá. Se o quarto que a pessoa dorme tiver mofo, tentar combater esse mofo. Tem como combater com água sanitária, passando água sanitária na região do mofo. Evitar deixar a cama e berço encostada na parede, porque isso também pode descompensar a rinite, principalmente parede com mofo e parede com umidade. Mas é bom evitar, em qualquer caso, encostar cama e berço na parede. Travesseiro e colchão, é bom optar por de espuma, látex ou fibra. E também tentar utilizar capa para colchão e travesseiro antialérgica. Isso também ajuda a evitar que esses ácaros fiquem acumulados no travesseiro e no colchão. Evitar travesseiro de pena de ave, mais optar por fibra, látex ou espuma, tá bom? Tentar trocar roupa de cama com frequência. Não precisa ser diariamente, mas com uma certa frequência, toda semana. E também, quando for lavar, tentar colocar no sol para secar, para bater o sol na roupa, ou até mesmo passar com ferro quente, que isso também ajuda. Evitar tapete, cortina e almofada, para não ficar acumulando ácaro e esses alérgenos. E se precisar usar cortina, né, porque tem bate-sol e tudo mais, precisa usar cortina, utilizar de um material que possa limpar a cortina com pano úmido. Colchão, almofada, tapete que ainda tem em casa, utilizar um aspirador potente para aspirar com certa regularidade. Bicho de pelúcia, principalmente no quarto que a pessoa dorme, evitar estante de livro nesses locais, caixa de papelão. Tudo isso também acumula ácaro. Passar pano úmido na casa diariamente, evitar o uso de espanador e o uso de vassoura. E quando for precisar usar ou precisar nos horários que precisar limpar a casa, tentar fazer com que essa pessoa que tenha rinite não fique presente naquele ambiente. Quando a gente usa vassoura e espanador, a gente faz a poeira subir e isso pode precipitar crise. Animal de estimação. Se a pessoa tem animal de estimação, de pelo e pena, evitar com que esse animal transite, principalmente em área que a pessoa dorme, tá? Que a pessoa passa um grande tempo, uma grande parte do dia dormindo, né? Então, nesse ambiente de dormir, evitar que esses animais transitem. Perto de dormir, deixar a porta fechada para esses animais não ficarem entrando, tá? Não deixar ficar subindo na cama, dormindo na cama, porque tudo isso precipita a piora do quadro da rinite. Ficar sempre atento à presença de barata, presença de rato na casa, tá? Que isso também, a fezes desses animais, até a próprio resquício de pele mesmo desses animais também podem precipitar quadro de rinite. Nunca fumar em ambiente fechado, em casa, no carro. Evitar fumar também perto do paciente com rinite, que isso daí descompensa totalmente esse tipo de paciente. Outra coisa importante também é com relação ao próprio cheiro do cigarro, né? Porque muitas vezes a pessoa fuma muito, tem um cheiro muito forte de cigarro, e cheiro forte acaba também deixando a pessoa mais sintomática, com o nariz pior. Então isso também pode precipitar a pessoa ficar com esse nariz também mais descompensado. Manter o filtro de aparelho de ar-condicionado sempre limpo,
Isso também é muito importante. Evitar deixar a temperatura de ar-condicionado muito baixa. Evitar produto de higiene, limpeza com muito perfume. Principalmente evitar produto de higiene com talco, spray, aerosol, porque isso também descompensa a rinite. Evitar deixar que o paciente com rinite fique entrando em ambiente que ficou por muito tempo fechado, tá? O ideal é que, por exemplo, entrou numa casa que está muito tempo fechada, um cômodo que está muito tempo fechado, abrir, deixar ventilar por 24 horas, só depois esse paciente pode entrar. O que eu falei de controle ambiental, isso é um dos quadros mais importantes para controle da rinite alérgica. Existe também tratamento com antialérgico, a gente usa também corticoide nasal, para fazer o tratamento por um período determinado, mas o principal mesmo são aquelas medidas que eu falei. Claro que o ideal é acompanhar com o médico, fazer essas medidas que eu falei, junto com o tratamento medicamentoso quando indicado. Outra coisa importante é fazer higiene nasal com soro fisiológico. Isso ajuda a equilibrar essa região aqui do nariz para conseguir fazer o melhor, filtra melhor o ar que a gente respira, tá? Então, fazer lavagem com soro fisiológico é importante. Higiene nasal com soro fisiológico também é importante para controle de rinite. Coisa muito importante, descongestionante nasal, à base de nafasolina, que é aqueles descongestionantes que adulto usa muito no nariz para desentupir o nariz. Primeira coisa, em criança não pode de jeito nenhum dar intoxicação, pode matar. É muito grave, já peguei criança em pronto atendimento, chegando assim em estado muito grave, a ponto de ir para UTI, por causa de descongestionante nasal no nariz, tá bom? É só soro fisiológico mesmo. E em adulto, o descongestionante nasal também é um problema. Por quê? Porque ele desentope instantaneamente, só que aí ele inflama mais a mucosa nasal e ele leva também uma rinite química, então uma inflamação da mucosa nasal pelo próprio descongestionante, e aí entope mais, aí a pessoa pinga mais e vira aquele círculo vicioso, aquela pessoa a famosa pessoa viciada em descongestionante nasal, a base de nafasolina. Então, evitar ao máximo o uso de descongestionante nasal, criança nunca, tá? Uma coisa também interessante de fazer é a pessoa que tem essa clínica de rinite alérgica, mesmo que venha com os testes alérgicos todos negativos, não positivou para nenhum ácaro, pele de animal, esse tipo de coisa. Muitas vezes é interessante fazer um teste com essa profilaxia ambiental, porque não custa nada, né? Fazer essa higiene ambiental de casa, e muitas vezes a pessoa acaba respondendo bem. Então, mesmo com os exames negativos, os alérgenos negativos, quando tem uma clínica assim muito importante de rinite, é bom fazer, porque pode ter falso negativo, pode não pegar no exame e tudo mais. Tudo isso que eu falei é para evitar que a pessoa fique sofrendo, sempre com o nariz ruim, sempre com o nariz entupido, escorrendo. Claro que existem outras causas de nariz entupido, de nariz escorrendo, criança muito pequena que vai na creche, tá? Pega muito vírus respiratório também das outras crianças, mas muitas vezes a criança tem esses sintomas de rinite que eu falei anteriormente e não trata, e não cuida da casa, os pais não sabe como cuidar da casa para evitar que fique tendo essas crises. Então, por isso que eu achei importante fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam o meu vídeo, me sigam. Eu vou ficar muito feliz por vocês me seguirem, tá bom? Eu tô começando esse canal, tô fazendo aos pouquinhos, mas meu principal que eu quero mesmo passar informação, porque eu sinto que muita gente trata a rinite, por exemplo, trata a rinite com remédio, mas não faz os outros cuidados porque não sabe, por falta de informação mesmo. Não é porque a pessoa não quer, não é por falta de vontade, é porque não sabe mesmo, por falta de informação. Então, por isso que eu quero passar essas informações para vocês. Obrigada.